Olá, eu sou o José Antônio Conte e a partir de agora apresento aqui no seu canal legislativo mais uma Assembleia Entrevista. Nós estamos aqui apresentando o perfil parlamentar com os eleitos e também os reeleitos. Entre eles, o deputado Luiz Fernando Mainardi. Quase que eu digo deputado federal. Afinal, durante 8 anos, nos acostumamos a dizer deputado federal Luiz Fernando Mainardi. Bom, agora, nos próximos 8 anos, deputado estadual. Bom, e poderíamos chamar também de secretário da Agricultura, de onde ele vem, né? Bem pouco tempo. 56.629 votos. Como foi a sua eleição, deputado? Olha, a eleição foi difícil, muito difícil, para todos. Nós do PT, inclusive, tivemos uma diminuição na votação, com exceção do Edgar, que aumentou a votação, os demais diminuíram, entre eles eu. E perdemos 3 cadeiras, nós tínhamos 14 e ficamos com 11. Quantos votos o senhor perdeu, deputado? Perdi, creio que 10, 11 mil votos, 12. Bom, então essa é daquelas eleições que a gente diz, salvamo-nos, ao final salvamo-nos, né? Estamos bem. Mas aí sobrou voto, sobrou voto. Eu fui o segundo mais votado, dos 11. Felizmente, o voto nunca sobra, né? É sempre bom a gente fazer bastante. Mas foi uma eleição difícil, porque a conjuntura aqui no Estado, virou uma conjuntura adversa, apesar do grande governo que nós fizemos, sob a coordenação do nosso governador Tarso Genro. Mas a população votou pela mudança. Poderia ser outro candidato, é tanto que começou a Ana Amélia a despontar como favorita, e depois virou o jogo para o lado do Sartori, e ele ganhou. Havia uma diferença muito grande, sob o ponto de vista de projetos e programas para o futuro. Um apresentava e o outro não dizia o que ia fazer. Havia um governo bem avaliado, mas a população quis a mudança. Como sempre ocorreu aqui no Estado, nenhum governador conseguiu se reeleger. E, bom, vivemos também uma eleição muito difícil, né? Passamos por um processo muito complicado a nível nacional, mas obtivemos a vitória com a Dilma. Tudo isso que hoje estamos presenciando, do ponto de vista da corrupção no país, durante a campanha eleitoral, foi o início, na Petrobras pelo menos, de um bombardeio enorme para cima do PT. E hoje nós estamos vendo que tudo isso que está ocorrendo só está ocorrendo porque nós estamos sabendo. Porque antes ocorria e ninguém sabia, ninguém ficava sabendo. E como todo mundo hoje está sabendo e as instituições estão funcionando, nós esperamos que se produza os resultados que toda a sociedade quer, que é a investigação correta, o julgamento adequado, justo, e, ao final, a punição de todos os responsáveis para que esta punição não apenas possa corrigir estes elementos, mas, ao mesmo tempo, possa servir de exemplo para que outros não façam a mesma coisa. Pois é, por que agora essas informações são divulgadas? Por que antes a gente não conhecia? Há uma falha nesse processo de comunicação, eu diria até que não é uma falha, que é muito melhor do que isso, é uma vitória, porque, afinal de contas, botando para fora a gente tem chance de resolver, né? A corrupção, ela existe em todos os países, e eu diria assim, na sociedade como um todo, embora seja uma prática da absoluta minoria das pessoas em sociedade. Ela é inerente ao ser humano. No Brasil sempre houve. Aliás, tem um artigo escrito há pouco tempo por um dos melhores ou maiores pensadores do PSDB, que ele diz que nunca se roubou tão pouco como se rouba hoje, fazendo referência ao passado, que ele conheceu muito bem, porque, enquanto empresário, vivenciou aquilo que acontecia. Portanto, isso sempre aconteceu no Brasil. O que mudou? Mudou foi a partir da Constituição de 88 e a partir do momento em que o Lula fortaleceu as instituições, inclusive sob a coordenação do Tarso no Ministério da Justiça, e a democracia, ela amadurece, ela avança, as instituições, repito, se fortalecem. O Ministério Público age com total desenvoltura. A Polícia Federal cumpre o seu papel
sem nenhum tipo de tutela dos seus superiores. E a gente sabe que o superior da Polícia Federal é o ministro da Justiça e é o presidente da República. Isso passou a acontecer de uma forma, né, tranquila e com total liberdade, o que não ocorria antes. Antes nós tínhamos casos de corrupção, mas não era investigado. Não se punia, portanto, ninguém. Acontecia, mas não tinham responsáveis. E como não havia nenhum tipo de apuração, não tinha o que divulgar. Hoje se divulga porque há apuração. E nós esperamos que continue assim, para que a gente possa diminuir o máximo possível essa chaga que nós temos na política e na sociedade. Muito bem. Vamos falar sobre os seus 2 mandatos como vereador em Bagé. Foi ali que o senhor começou, não é? Comecei, me elegi com 21 anos, vereador, eu era líder do movimento estudantil, a gente participamos da reconstrução da União Gaúcha de Estudantes, da União Estadual de Estudantes e da UNE. Foi do movimento estudantil que eu surgi para a Câmara de Vereadores com um mandato voltado às questões da cidade de Bagé e, em especial, na luta pelo ensino público e gratuito que caracterizou toda aquela nossa geração. Bom, vereador, 2 mandatos, depois prefeito. Não, depois deputado federal. Depois deputado antes? Eu fui depois de vereador, me elegi deputado federal, cumpri 1 mandato e meio, porque na metade do 2º mandato eu me elegi prefeito de Bagé. E aí foi obrigado a renunciar? Aí renunciei o mandato para assumir a prefeitura de Bagé. Como é que é a sensação de renunciar ao mandato, mesmo que seja para assumir uma prefeitura como a de Bagé? Foi bom. Foi bom porque eu renunciei para cumprir uma outra tarefa grandiosa, que era ser prefeito de Bagé, a cidade que eu adotei como minha cidade. Eu concorri 5 vezes, me elegi na 4ª e me reelegi na 5ª. Então, ninguém mais tinha tanta vontade de ser prefeito de Bagé quanto eu. Imagina, eu ganhei na 4ª vez, na 4ª tentativa. A sua cidade não é Bagé, é Sobradinho. Sou natural de Sobradinho. Sobradinho. Exatamente. E isso me fez ficar feliz, né? Então foi uma renúncia a partir da felicidade de poder assumir um enorme desafio que foi governar Bagé. Porque a cidade vivia, né, momentos assim muito difíceis, um descrédito enorme da gestão que eu sucedi, as pessoas de cabeça baixa, não havia perspectiva de crescimento da cidade, de desenvolvimento, de investimentos na cidade. E tive a sorte de que, 2 anos depois de eu ter assumido, o Lula ganhou, como eu era deputado federal. Havia muitos amigos em Brasília, ministros, secretários, lideranças e essa ligação, que me ajudaram. Essa ligação é importante, né? Porque como eu conhecia Brasília, tem que saber o caminho, as pessoas, né? Sabia o caminho e soube aproveitar isso, eu diria assim, como ninguém. Nós conquistamos em Bagé, eu diria assim, quase tudo que é possível se conquistar. Desde financiamentos internacionais para obras de infraestrutura, a cobrir 100% da cidade com o programa de saúde da família, enfim, criar um programa fantástico que foi o Fome Zero na educação. Construímos refeitórios em todas as escolas do município, com 2 refeições por dia para os alunos, inclusive nos finais de semana, feriado, férias. Nós conquistamos uma escola técnica federal, conquistamos uma universidade, fizemos uma mobilização que não regional. é tão simples assim, né? Imagina, que se diga foi uma isso. das primeiras, as 3 primeiras do Brasil, foi o Recôncavo Baiano, foi no ABC e foi a Unipampa. E eu e o deputado Paulo Pimenta lideramos um movimento na região que resultou depois de 22 grandes encontros municipais. Levamos a Bagé o presidente Lula, o ministro Tarso Genro, e lá foi anunciado, inclusive, pelo presidente Lula, o próximo ministro da Educação, que foi o ministro Fernando Haddad. No ato que contou, repito, com 40 mil pessoas em praça pública para anunciar a criação da Unipampa. Nós tínhamos iniciado este movimento, junto também com o reitor da Universidade, Arno Cunha, imaginando ser possível a federalização da Urcamp.
E no final, não sendo possível, conquistamos uma universidade federal. Multicamp está presente em mais 9 cidades daquela região, o que E gerou... funciona bem, ela, digamos assim, cumpre com o seu papel direitinho ou não? Porque então, nós tivemos grandes problemas com a Universidade Estadual, né? Não, mas diferente, nós criamos a Universidade Federal no governo Olívio Dutra e depois não tivemos mais nenhum tipo de estímulo, de apoio para que ela continuasse crescendo. A não ser agora, quando o governador Tarso assumiu e novamente se colocou recursos e se iniciou um processo de recuperação da nossa UERGS. Mas a Unipampa não, a Unipampa faz parte de uma estratégia do governo federal de fortalecimento do ensino superior, de criação de novas vagas e mais, de oportunizar que as pessoas das camadas mais pobres da nossa população, das pessoas que não teriam nenhuma condição de frequentar uma universidade, pudessem ir para dentro da universidade. Hoje nós temos a metade, eu diria assim, dos alunos da Unipampa que, se não fossem os critérios de seleção que privilegiam as pessoas a partir, né, de ter estudado em escola pública, de participar do Enem, de abrir para que outros critérios a não ser o vestibular existissem, elas jamais estariam dentro de uma universidade. Como sempre foi. Essa foi uma característica do Brasil do tempo desde sempre, né? Antigamente, os filhos das classes, né, mais ricas, da oligarquia, né, estudavam na Europa. E depois se criou a universidade. Na privada iam, as universidades privadas iam quem tinha dinheiro, estudavam ali quem tinha como pagar. E nas universidades públicas, quem conseguia passar no vestibular. E para passar no vestibular tem que fazer cursinhos. Os melhores cursinhos faziam quem tinha dinheiro. Portanto, a universidade foi sempre um espaço de aquisição do conhecimento de quem tinha dinheiro no Brasil, de quem tinha uma família abastada. E esta eu acho que foi a principal mudança no governo do presidente Lula. E hoje, naquela nossa região toda da campanha e da fronteira oeste, nós estamos vendo jovens, né, da periferia. E na universidade? Na universidade. Frequentando eu a disse universidade. isso para o Lula, né, o dia que nós estávamos lá no meu discurso, na frente de 40 mil pessoas. Eu sempre digo que foi o discurso mais importante da minha vida, porque eu comecei no movimento estudantil. O nosso sonho era aquilo que eu te disse, era a luta pela universidade pública e gratuita, por eleições diretas para presidente e por eleições diretas para prefeito, porque Bagé era área de segurança. E naquele dia, né, 27 de julho de 2005, estava ali o presidente eleito pelo povo e eu havia tanto lutado também por ele, porque ele também se elegeu na 4ª tentativa. Estava eu como prefeito, que também lutávamos para ser, né, para termos eleição direta para prefeito, também depois de ter tentado 4 vezes, e na frente do presidente da República que estava anunciando a criação de uma universidade. E eu ali disse, né, que nós queríamos ver na periferia das nossas cidades, citei alguns bairros, né, aquelas faixas que diziam assim, parabéns Wellington. Passou letras, parabéns, né? Parabéns fulano de tal, porque passou. Né? Que é muito legal, né? Porque essas faixas sempre a gente via no centro e nos bairros nobres. Nas nossas periferias, a gente nunca via isso. Hoje nós vimos. Hoje se vê. Hoje se vê e é um motivo de orgulho para nós e fundamentalmente para as pessoas que moram na periferia e para as famílias. Eu ia lhe perguntar, então hoje quem não tem dinheiro já consegue ir para uma universidade, pelo menos em algum lugar? Consegue, evidente que consegue. Tem muitos alunos hoje de outros estados, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul e pessoas do Rio Grande do Sul em outros estados, e ganham bolsa para isso. Tem hoje condições de estudar. Felizmente, nós superamos aquele período de que somente os filhos da elite poderiam ter um curso superior. Eu acho que essa foi a grande vitória que nós obtivemos no governo do presidente Lula e eu, enquanto prefeito de Bagé, foi a nossa grande vitória também, sem dúvida, à frente da prefeitura. Sempre se diz que Bagé, por ficar na beira da fronteira, está isolada, está lá naquele cantinho dela, da campanha das missões. Qual é a situação hoje? Evidentemente que há um boom, há um crescimento naquela região, quase acompanhando o crescimento do resto do estado, não? Não, é muito difícil. É difícil? Não acompanha o crescimento, por mais que se faça
Nós trabalhamos muito no governo Tarso, o governo federal tem sido também parceiro, posso te citar as obras, por exemplo, se tu pegares Rio Grande, não é bem na fronteira, mas é na metade sul. Está no caminho, né? Está no caminho do desenvolvimento, foi uma opção do presidente Lula de desenvolver o polo naval. Se nós pegarmos Santa Vitória do Palmar, que fica lá na divisa, longe de tudo e de todos, né? Na divisa com o Uruguai, nós estamos hoje com energia eólica, né? Nós vamos a Candiota, nós tivemos a retomada da usina Presidente Médici. Quer dizer, se fez a nova usina depois que o Lula assumiu, que a Dilma era ministra de Minas e Energia, se recuperou uma promessa antiga e agora vai se construir uma nova termoelétrica, também com investimento que vai chegar a aproximadamente 2 bilhões de reais. Nós temos a Unipampa, que percorre 10 municípios da região da fronteira, Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Livramento, né, São Borja, Itaqui, São Gabriel, Caçapava do Sul, né, Alegrete. Então, é uma realidade também, e isso oportuniza não só para os jovens a possibilidade de poder estudar, mas houve toda uma dinâmica na sociedade, uma mudança inclusive cultural, porque são professores que vêm de outros lugares, são doutores, outras estão cabeças. morando, a construção civil teve um momento assim de crescimento, está tendo um momento de crescimento. Enfim, eu acho que o nosso trabalho à frente aqui do Governo do Estado e da Secretaria da Agricultura em recuperar, por exemplo, a lavoura orizícola, nós tivemos, que é a principal cultura da metade sul, foi importante, nós tivemos 3 safras boas, com bom preço para o arroz. Isso movimenta a economia das cidades da fronteira. Agora, nós precisamos de muito mais. Porque a fronteira, historicamente, ela foi pensada sob o ponto de vista da defesa nacional. Como proteção. Como proteção, quer dizer, quando fizeram os trens, fizeram... Por que a Bitola é diferente do Uruguai, né, da Argentina? Porque fizeram para deslocamento mais rápido das tropas. Né? Por que nós temos uma área de proteção que impede empresas estrangeiras de comprar terra e lá investir? Por causa da chamada segurança nacional. Por que nós temos grandes extensões de terra? Porque ali foram doadas terras, né, e não foi feito comunidades e não se constituiu comunidades com pequenas propriedades porque não queriam que morassem mais pessoas na fronteira pelo risco de se morar na fronteira. As indústrias não vão porque não só tem risco, mas não tem para quem vender, porque tu só pode vender para dentro do país. Para o outro lado, tu não consegue, portanto, tu tem um raio de comercialização. E ainda é assim? Claro, tu tem um raio de comercialização de 180 graus, para o outro lado tu não vende. O Mercosul serve para quê mesmo? Mas aí é exportação, aí qualquer um pode exportar, e quem exporta... Sim, mas não é canal livre, não dá para passar aí e voltar. As pessoas sim, mas... Os produtos não. Não, as mercadorias Principalmente não. Os agrícolas. Não, né? Sempre na fronteira se fez isso, né, de uma forma, mas ali, caseira, sem ser os chamados quileiros, chibeiros, mas não de uma forma... oficial. E que permitisse o pleno desenvolvimento. E a gente está afastado de tudo, longe de tudo. Então isso inibe o desenvolvimento da fronteira. Isso dificulta muito, né, para que se gere emprego. E, bom, as regiões... Nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, em algumas regiões do estado, um regime de pleno emprego. Se tu pegar na região da Serra, nós estamos... Né? Se uma empresa perder um funcionário, ela tem dificuldades de encontrar outro. Então, o que nós estamos vendo? As pessoas migrarem da fronteira para cidades mais desenvolvidas do nosso estado, para regiões mais desenvolvidas. Inclusive, há poucos dias eu constatei uma coisa das mais interessantes. O PIB per capita, quer dizer, a produção dividido pelo número de pessoas, isso dá... É um número, digamos assim, que a gente avalia o grau de desenvolvimento de uma determinada cidade ou de uma determinada região. E a região da fronteira é a que tem apresentado o melhor crescimento do PIB per capita. Então, aparentemente, a gente olha e diz assim, mas que fantástico, o que está acontecendo aqui? Estamos bem. Estamos bem? Não, sabe o que é? As pessoas estão saindo da fronteira e indo morar nos grandes centros, indo morar nas cidades mais desenvolvidas. Está diminuindo, tem cidades que perdem 10, 15,
Tem cidades que perderam 20% da sua população nos últimos 20 anos. Quer dizer, a cidade Bagé diminuiu. chegou a perder ou não? Bagé perdeu menos um pouco e acabou perdendo em função das emancipações, mas as pessoas continuam morando naquela região. É uma das cidades que diminuiu menos, né? Mas nós temos outras cidades que chegam a 20%. Bom, o que acontece? Como a produção ela se mantém a mesma, diminui o número de pessoas, consequentemente tu distribui a mesma riqueza por um menor número de pessoas. E aí temos a aparência per capita ser maior que o nosso estado, que outras regiões do estado. Realmente, bom, o importante é que a gente está recebendo aqui boas notícias. Sempre chegam essas boas notícias de Bagé. Mas, secretário, vamos agora ao secretário da Agricultura. Como é que foi a gestão na agricultura? Olha, nós fizemos, eu diria assim, mais do que até imaginávamos fazer. Por quê? Porque ao assumirmos, a Secretaria da Agricultura tinha um trabalho basicamente muito protocolar, né? De cumprir aquelas funções básicas de atender às questões da sanidade, fazer a fiscalização de frigoríficos e laticínios. Não havia praticamente programas em curso aqui no Rio Grande do Sul. E o governador Tarso nos estimulou muito para que nós apresentássemos projetos, programas, para que nós fôssemos atrás de recursos. E nós fomos fazendo isso. E como que fizemos? Nós, a partir da estrutura institucional já existente na Secretaria, que é a estrutura das chamadas câmaras setoriais e temáticas, nós reativamos e criamos outras câmaras para o debate, para a discussão e para a aprovação de projetos e propostas para implementar aqui no Rio Grande do Sul. E assim fizemos com 19 delas. E ali foi o nosso grande, digamos assim, trabalho realizado. Foi por dentro das câmaras setoriais, com todos os elos de cada uma das cadeias produtivas, nós fomos produzindo projetos para o nosso estado. E com isso nós contribuímos, sem dúvida alguma, para o crescimento do PIB agropecuário. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se tu me perguntar sobre qualquer uma das culturas, especialmente das mais importantes, eu posso te dizer qual foi o momento de crise, o que fizemos para superar, como trabalhamos uma visão estratégica para o desenvolvimento de cada uma das cadeias por 10 anos. E é esta herança que nós queremos deixar na Secretaria da Agricultura. Aliás, apresentamos, no final da minha gestão ainda, em março, né, um plano decenal para o desenvolvimento da agropecuária do Rio Grande do Sul. Evidente que não fizemos tudo e ninguém nunca faz tudo, mas nós fizemos bastante, nós fizemos muito. Nós fomos parceiros dos produtores na viabilização, ou para a viabilização dos nossos dois grandes objetivos. O primeiro é ampliar a renda do nosso produtor, e nós conseguimos isso. Claro que contamos com vários fatores, né, que contribuíram, e a gente também tem que ter sorte na vida. E assim foi, assim tivemos. Em segundo lugar, nós tínhamos que contribuir para o desenvolvimento do Estado, ou seja, se a agricultura vai bem, a agricultura, a pecuária, o agronegócio como um todo, a agricultura familiar, se vai bem, o Estado vai bem. Nós temos uma dependência enorme da agricultura. E é claro que nós tivemos um regime de chuvas. Um ano foi ruim, mas os demais foram bons. Nós tivemos os preços das principais, né, commodities no mercado nacional e internacional também valorizados. Nós tivemos a eficiência do produtor, o trabalho cada vez mais qualificado dos nossos produtores que atestam isso. E talvez a melhor, digamos assim, análise que pode ser feita e conclusão disso tudo que eu estou falando são os números na comercialização de produtos durante a Expo Inter. A Expo Inter, ela é o retrato do que acontece na economia agrária e agrícola do nosso estado. É a referência, né? É a referência. No último ano do governo Ieda, se vendeu em torno de 850 milhões na Expo Inter. São os mesmos critérios. Aí tem alguns que questionam, não, mas tem negócios que depois não se concretizaram. Uma parte talvez seja, mas é o mesmo critério. Pode até se diminuir um pouco o valor de cada disso que eu estou dizendo, mas esses são os números oficiais, inclusive assumidos por todas as entidades. Depois nós fomos aumentando e no último ano nós chegamos a 3 bilhões. Nós chegamos um ano anterior, não esse agora,
a do ano passado, meu último ano como secretário, a comercialização na Expo Inter foi de 3 bilhões e 200. Nós subimos, aumentamos de 850 milhões para 3 bi. O que é isso, né? É evidente que não não posso acreditar isso a nós, a secretaria, ao governo, mas nós contribuímos para isso. Mas tinha que ter um timoneiro. Mas nós contribuímos para isso. Fizemos a Expo Inter, né, de forma bem organizada, oportunizando negócios, sendo parceiro dos produtores e das entidades, da indústria, de quem queria participar efetivamente. E estes números mostraram para todos nós, né, a confiança no futuro da agricultura. Só compra uma máquina que vale 500 mil reais, que vale mais do que isso, quem sabe que pode pagar depois. E para ti saber se tu vai pagar a partir de um financiamento aí de 8, 10 anos, é se tu tiver essa perspectiva de renda futura. As pessoas acreditaram, confiaram. Então, eu quero te dizer que cumprimos com a nossa parte. Quanto tempo o senhor ficou na Assembleia? Dá para dizer quantos dias? Não cheguei... Não, essa é a pergunta. Quantos dias o senhor é deputado? Só agora, depois da volta? Não, agora depois de março, né? Final de março, quando eu saí para concorrer. E aí teve que voltar, né? Aqui, mas aí pegamos um período de campanha eleitoral com as atividades. Bom, agora o senhor vai ser deputado de verdade, então, né? Claro que o senhor teve uma missão importante lá. Não, vamos deixar claro isso. Mas agora o senhor fica na Assembleia e fica restrito. O que esperar do seu trabalho? Olha, primeiro, eu sou um homem de partido. Eu me elegi porque tenho um partido que me acolhe, que faço votos, né? Por ser referência também do PT, porque temos um programa que sustentamos na campanha eleitoral. Né? Nós sustentamos um governo, perdemos a eleição, nós somos oposição. Quem perde é a oposição. Como oposição, me cabe a tarefa do oposicionista, que é fiscalizar, que é sugerir, que é apresentar projetos, porque também podemos fazer isso enquanto parlamentar, que é cobrar ações do governo que correspondam àquilo que o governador, enquanto candidato, propôs, embora o governador Sartori tenha proposto pouca coisa, mas algumas ele se comprometeu. Eu às vezes até digo que a imagem que as pessoas têm é de que nós teremos no Rio Grande do Sul uma grande Caxias do Sul. Como ele não dizia o que queria fazer, mas ele mostrava o que fez em Caxias, as pessoas ficavam imaginando, né? Ah, mas Caxias é tão bom assim, asfalto no interior, barragem para resolver a água, né? Os professores ganham 2 pisos. Então, as pessoas se referenciaram naquilo. Claro que cobrar do governador que transforme o Rio Grande do Sul numa grande Caxias é impossível, porque Caxias é completamente diferente. É um mundo diferente. É um mundo diferente. Mas nós tivemos um governo que fez coisas, que realizou obras, que criou programas, que apontou caminhos para o desenvolvimento do Estado. E nós queremos defender isso que o nosso governador chama de legado de nosso governo. Nós queremos mostrar, né, o que nós pensamos e sustentar as nossas opiniões e as nossas ideias. E tudo aquilo que o governo, futuro governo, encaminhar para a Assembleia, que tem a ver com as nossas posições, nós seremos favoráveis. Aquilo que contraria aquilo que nós pensamos enquanto indivíduo e enquanto homens de partido, enquanto deputados que têm uma determinada visão de desenvolvimento do Estado, nós seremos contrários. Ou seja, nós vamos cumprir o nosso papel de uma forma altiva, tranquila, né, sem nenhum tipo de preocupação com as pessoas nos olharem e achar que a gente está fazendo demagogia. Eu acho que passou esta fase de queremos jogar para a torcida. Nós temos grande responsabilidade, porque fomos governo, porque hoje somos oposição e, por certo, amanhã depois nós seremos governo novamente. Deputado Luiz Fernando Mainardi, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Aí está, então, nós conversamos assim sobre as ideias, o que pensa, o que fez. Luiz Fernando Mainardi, reeleito para a Assembleia Legislativa, aqui no Perfil Parlamentar. Até breve.